Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E eu sei que você deve estar morrendo de ódio de mim, porque no último vídeo eu acabei ele bem no ápice. No momento onde a gente começou a desenhar tudo. E eu fiquei com aquela cara de dois de paus. Oi, isso quer acabar? Porque a gente não tinha combinado. E, cara, aqui é assim, a gente vai conversando, vão surgindo as ideias e muita coisa boa acontece. Inclusive, cortar o vídeo pela metade para você ficar aí uma semana esperando para concluir. Morrendo de ódio, né? Tipo, mas não tenha ódio, tenha apenas amor no seu coração, porque o ódio, como é que é? Não, né? Era vingança, né? Que matar uma envenena, mas tudo bem. Mas eu quero dizer o seguinte, que valeu a pena. Uma semaninha, você esperando, valeu a pena, e hoje a gente vai entregar o ouro. Então, papel e caneta na mão, porque a gente vai começar a contar tudo, então, da continuação do plano para você arrasar no seu programa de estágio. Mas antes de começar, recados paroquiais. Recados. Já sabe, gente, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, mas se inscreve de verdade. O seu dedinho aí nervoso não serve só para dar o play no conteúdo que você gosta, não. Você tem que se inscrever no canal, tem que dar um likezinho aqui ou um dislike, mas interage. E principalmente, deixa seu comentário aqui embaixo daquilo que fez sentido para você, se você tem dúvida, pergunta, se você concorda ou discorda do que a gente está falando aqui. A ideia é que realmente a gente possa, como comunidade, né, ter semente de troca. Não é só um broadcast, você pode participar e essa é a maneira muito ativa que você participa desse conteúdo, curtindo, comentando, compartilhando com as pessoas e estamos por aqui aguardando essa sua participação. Então vamos lá. Sem mais delongas. Sem mais delongas, recapitulação Velozes e Furiosos aqui. A gente está falando sobre como construir um programa de estágio do zero. E aí primeiro a gente falou, né, sobre o primeiro P do nosso programa 5Ps, né, do treinamento raiz, para estruturar qualquer programa de treinamento dentro da sua organização, que o primeiro P é o propósito, como que você entende e captura o propósito de um programa de educação, e nesse caso, como você captura o propósito do programa de estágio. A partir desse propósito, você definiu as pessoas-chave para a execução desse programa e você parte para a persona, ou seja, quem é o estagiário, a pessoa que vai chegar para você desenvolver esse programa. E aí você entendeu também no vídeo passado sobre como conectar essa persona com a área de talent que vai fazer a recrutamento do estagiário e como que você pode utilizar essas informações para realmente planejar um programa que seja extremamente assertivo e que dê resultado no final. Aí a gente chegou no terceiro P, que é o plano, ou seja, propósito, persona, aí sim você precisa para montar o plano de estágio. E aí dentro do plano a gente já começou a estruturar para você como que esse programa de estágio deve funcionar. Primeiro com kickoff, né, com todas as pessoas da sua organização envolvidas nesse programa, para dizer o que vai acontecer, quando começa, quais são as fases, quais são as etapas, e deixar todo mundo ciente, porque você vai precisar de apoio durante esse programa. Independente se você tem uma área gigantesca de T&D, se você tem muito dinheiro para gastar, você ainda assim vai precisar de apoio de outras áreas, a gente vai contar para você aonde e como. E aí, depois do kickoff, a gente começou a falar sobre o onboarding, como você recebe essas pessoas dentro da sua organização, qual que é o passo a passo para você receber, o que é importante você colocar nesse passo. E aí, a gente chega para um outro ponto, ou seja, a partir do momento que você já recebeu essas pessoas, e aí, você só entrega os estagiários para os leões, ou você ainda continua dando um apoio, um suporte para eles nesse começo de caminhada, de jornada dentro da sua empresa, né, com alguma trilha de suporte, algum conteúdo de suporte para que eles não simplesmente saibam sua missão, visão e valores, aquilo que você fala no onboard, mas que eles possam se adaptar um pouquinho mais. Então é aí que a gente chega no que a gente chama de trilha base. E Thali, o que é a trilha base? De onde vem? A trilha base, como o próprio nome diz, né? É uma base que seu estagiário ele vai ter de conhecimentos ao longo do período que ele vai ficar com você. Né? Num programa de estágio, e aí vai depender muito da estratégia da sua organização, porque ele pode durar de 6 a 1 ano ou até 2 anos, que é quando a regra de estágio, né, permite aí 2 anos de contrato. Então, a ideia da trilha base é realmente ele ter conteúdos, conhecimentos, né? Você como área de T&D, que vai fazer com que ele seja admitido, né? Que ele seja efetivado no final do programa. Isso pensando né, quem assistiu o vídeo passado, se ele vai ser
com foco de contratação. Agora, se o seu programa de estágio for só passagem, né? Mas que sejam conhecimentos que ele possa levar para a vida dele profissional, que aquilo marque a vida dele, dizendo assim, putz, eu, quando estagiário, fiz um programa de estágio na empresa XPTO e, putz, marcou minha vida. Então, que tipo de conhecimento base ele vai ter e que você, como área de treinamento e desenvolvimento, vai propiciar para eles? E aí a gente define ela em 2 momentos, né? Primeiro que são as trilhas que a gente chama de hard skills, ou seja, conhecimentos técnicos, conhecimentos imprescindíveis que aquele estagiário necessita adquirir ao longo desse período com você, principalmente se ele vai ser efetivado. Então, quais são os conhecimentos que aquela área precisa ou que a sua empresa precisa? Às vezes, algumas empresas têm certificações obrigatórias, conhecimentos obrigatórios. Então, o que ele precisa saber? O uso de alguma plataforma, se de repente o programa de estágio da sua empresa é para a área de finanças, e aí as pessoas precisam, de repente, dominar muito SAP ou qualquer que seja outra ferramenta que vocês utilizam aí. Então, se é para o time de vendas, ele tem que dominar o CRM. Por exemplo. Então, quais são os conhecimentos técnicos que esses estagiários eles precisam adquirir? E não só quais, tá? Em que nível de profundidade esse conhecimento precisa ser adquirido e precisa ser desenvolvido. E aonde você vai descobrir isso? Lembra aquele mapa do poder que a gente falou lá no primeiro P de propósito? Você vai pegar aquele mapa do poder e lá tem que estar as pessoas que vão te apoiar ao longo do processo, lembra? Então, você muitas vezes não vai saber qual é o conhecimento técnico que uma pessoa precisa ter para executar suas funções. E é nesse momento que você vai começar a precisar do apoio das pessoas lá do mapa do poder, que, como eu te falei, não necessariamente é uma pessoa que tenha hierarquia muito alta na organização. De repente, pode ser um especialista numa função, numa tarefa, né? Em algumas empresas chamam de SME, né? O Subject Matter Expert, é aquela pessoa que é muito especialista em alguma coisa. Essa é a pessoa que você vai acionar nesse momento para poder ajudar você a construir esse caminho de aprendizagem, né, das habilidades técnicas que aquele profissional precisa e, principalmente, a profundidade adequada que ele precisa atingir para desempenhar bem as suas funções, para não ficar simplesmente perdido ou para que você não corra o risco de, no dia a dia do seu programa de estágio, o estagiário seja simplesmente, né, aquela pessoa que vai buscar o café, que fica grampeando folha, sabe essas coisas que nunca acontecem? Para que ele possa realmente ter conhecimentos que o permitam executar alguma função, né, dentro da sua organização. E sem esquecer do mais importante, que é em quanto tempo. Em quanto tempo aquele estagiário precisa ter aquele conhecimento exatamente para ele ter essa autonomia e não ser o cara do café, o cara que vai tirar xerox, sei lá o quê. Né? Então, tirar esses xerox, são conhecimentos. Existe isso ainda? O pessoal tira xerox, né, presente? Sei lá, tem até uma impressora aqui que eu uso raramente, cara, mas então, assim, esses são os conhecimentos hard skills que a gente fala, né? Mas também tem aqueles soft skills que toda organização tem, que são quais são aqueles comportamentos desejados por todos os colaboradores daquela organização ou pela sua organização. E é isso que você vai treinar o estagiário. Então, vamos falar aqui, sei lá, comunicação, autoconhecimento, foco no cliente, não sei, estou pensando em coisas que normalmente as empresas têm. E também você vai ter esses conhecimentos, né, esses conteúdos na trilha base, para que ao longo do período de estágio, aquele estagiário possa ir recebendo aquele conhecimento, lembre-se, né, com foco deles ficarem ali ou passarem pela sua organização e ter uma boa experiência e tal. Então, a gente chama de trilha base porque, né, assumimos que um programa de estágio, ele tem ou deveria ter, pelo menos por pressuposto, você está trazendo pessoas para dentro da sua organização com baixíssima experiência profissional, ou seja, pessoas que são recém-formadas. Para quê? Para que você ou ainda estão possa... estudando. Ou ainda estão estudando, para que você possa tratar essas pessoas com a sua cultura, né? Incluir um pouco ali do comportamento dessas pessoas com a cultura que essa organização vive. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente traz pessoas do mercado que são muito experimentadas em algumas coisas, mas trazem também alguns vícios, né, de experiências que já tiveram. E às vezes fica difícil você encaixar na cultura. E o programa de estágio ele tem essa flexibilidade de você, né, começar a trazer pessoas para a organização que estão começando a carreira.
e aí você consegue trabalhar melhor. Então, por isso que a gente chama de trilha base. Isso não significa que não existam outros caminhos de aprendizagem que essa pessoa pode, que esse estagiário pode ter durante essa jornada, mas minimamente precisa ter uma trilha base que vai contemplar habilidades técnicas que aquela pessoa precisa adquirir para ter um certo nível de autonomia nas suas funções, né, que são requeridas ali. E é interessante, quando a gente fala de habilidade técnica, o que acontece, né? A gente está colocando isso aqui de forma estratégica para que você busque isso dentro da sua organização e principalmente para que o líder que está recebendo aqueles estagiários naquela área, ele se comprometa a delegar tarefas que sejam importantes para o negócio. Não é só porque a pessoa é estagiário que ela não vai fazer algo que é importante para o negócio. Então, quando você consegue conectar uma habilidade técnica com uma atividade que ele precisa desempenhar, você está subliminarmente deixando claro para o líder, você precisa colocar essa pessoa para executar isso. E muitas vezes o sucesso de um programa de estágio passa por isso, pela pessoa chegar e se sentir, né, pertencente àquele grupo, se sentir que ela faz parte da entrega, porque se ele for efetivado ou não, né, na sua organização, ele vai continuar a carreira dele. E isso é fundamental, né, para que as pessoas, né, possam ter um progresso de carreira bem adequado. Então, não é só para ser o padrãozinho, soft skill, hard skills, etc. Não, é para que você também gere um comprometimento com os líderes que estão recebendo de colocar essas pessoas para executarem tarefas que são relacionadas ao negócio e não simplesmente tarefinhas operacionais ali sem tanta relevância. Então, recapitulando aí no seu plano, você está anotando no seu caderninho, que é kickoff, onboard, trilha base. E outro ponto que a gente traz aqui no plano, que são avaliações. Thalita, mas avaliações como é que você vai saber que o programa está dando certo? Se o estagiário tem o perfil para ele ser efetivado? Se o seu programa de fato está conseguindo desenvolver as pessoas se você não avaliar? Mas, Thalita, é uma prova técnica? Não, querido. É avaliação comportamental. Se esse estagiário está entregando conforme esperado, se ele tem as competências esperadas. Então, aqui em avaliação, tem várias possibilidades que você pode aplicar aí na sua realidade. Por exemplo, avaliação de clima, para ele avaliar como está o clima da organização, na visão do estagiário. Tem avaliação de desempenho, né, que são as competências da organização. Tem avaliação onde o estagiário pode avaliar a liderança dele, como ele se sente desenvolvido, porque assim, pauta importante aqui também. T&D vai desenvolver todo um plano, e a gente está falando disso desde o último vídeo, para fazer esse programa de estágio dar certo, mas é fundamental a gente ter parceria da liderança. Sim. Por quê? Porque é a liderança que está ali o tempo todo. Porque se a liderança mandar ele buscar café, você pode ter uma trilha maravilhosa, mas ele vai ficar só buscando café. Então, é muito importante também você ouvir o estagiário da visão dele, se esse programa faz sentido. Inclusive, né, Rondina, a gente falava outro dia com um cliente de colocar NPS. Se ele recomenda esse programa para outros estagiários. Então, isso é uma avaliação legal se o seu programa está sendo legal. E também do líder, né? Poder avaliar o estagiário dizendo assim, eu efetivaria ele hoje? Sim ou não? Né? Então, avaliações é importante, certo, amigo? Sem dúvida nenhuma. E neste momento do plano, você está apenas definindo como vai fazer. Você ainda não está fazendo, tá? Então, se a gente pegar lá os nossos 5 P's do programa de treinamento raiz, a gente falou sobre propósito, falou sobre o público e estamos falando sobre o plano. E no plano, você está definindo como as coisas vão acontecer. Porque a avaliação efetivamente, você extrair o KPI efetivamente, é no 4º P, que é de performance, que a gente já vai falar dele. Então, por enquanto, dentro do plano, você está estruturando o plano de tudo aquilo que você vai fazer, de tudo aquilo que você vai implementar, não necessariamente está implementando ainda. E a performance, de fato, a avaliação de fato, ela tem que acontecer e ela não deve acontecer só no final. Não importa quanto tempo o seu programa de estágio vai durar, e é uma definição interna de cada organização, se é 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas se for 6 meses, por exemplo, faça uma avaliação em 3 meses, outra em 6 meses. Se é 1 ano, de repente dá até para fazer 3 avaliações, né, fazer esse ciclo de avaliações durante o processo. Porque pensa o seguinte, uma pessoa que está ali estudando, recém-formada e tal, a curva do nível de aprendizado dele tende a ser muito alta, ser muito acelerada,
Por quê? Porque ele está começando a absorver muita coisa, ele está aprendendo tudo. Então, essas avaliações elas podem mudar radicalmente em 3 meses, em 4 meses. Ao passo que quando você já está falando com pessoas mais sêniores, mais experientes, a curva de aprendizado dele com relação à tarefa que ele executa já tende a ser menor, porque ele já conhece muita coisa, então não tem muita novidade para aprender. Já no programa de estágio você tem muita novidade para aprender, então essas avaliações elas podem mudar radicalmente em 3, 4 meses. Então é importante que você pense qual que seria uma cadência adequada, né, até não só por tempo, mas também por capacidade sua de executar essa avaliação, né, ao longo do seu processo e não simplesmente entregar, fazer o onboarding, entregar o estagiário para a área e até logo nos vemos lá no final. Não, pense em como fazer isso, porque isso vai definir o seu sucesso. Mas daí você pode falar, pô, Rondinei, mas aí, cara, avaliação de performance do estagiário, se ele vai ser contratado ou não, isso aí é do líder com a área de Talent Acquisition. Eu não tenho, treinamento, não tenho, né, responsabilidade sobre esse indicador. E aí, se você voltar no nosso vídeo lá de indicador, você vai lembrar que muitas vezes, para você ter sucesso como profissional, e eu não estou falando só na entrega do seu programa, mas como profissional, você precisa conhecer do negócio da sua organização. E conhecer do negócio da sua organização é se envolver não só nos seus KPIs internos ali da sua área, de quantas pessoas você treinou, o que está sendo feito, mas também das outras áreas, e a partir daí você falar, T&D faz parte disso, e isso foi um sucesso, então nós fazemos parte do sucesso. Basicamente é isso. É isso, é isso. Então, quesito avaliação, done. Vamos para um outro passo. Thalita, tem mais passo? Claro, querida, aqui a gente está entregando tudo. Então, mentoria. Pega essa dica aí. Você quer acelerar mais ainda seu processo? Quer fazer os seus estagiários voarem? Coloca um mentor nele. E aí, o céu é o limite, alguns chamam amigo. de padrinho, né? Enfim, tem vários nomes aí afora. A gente gosta de mentor, porque a gente também tem um programa de mentoria, então fica aquela coisinha meio um carinho. Mas o que seria? É colocar alguém com mais experiência para orientar esse estagiário, para acompanhar ele, para tirar dúvida, para pegar na mão, para tirar dúvida. É isso, assim, é você ter uma recorrência de trabalhar aquele estagiário mais de perto, mais dentro das dores e necessidades dele, a fim de que ele se desenvolva para ele, de novo, né? Foco em efetivação. Então, ter aí pessoas para fazer esse acompanhamento semanal, quinzenal, né? Que é a nossa sugestão, nossa recomendação, é muito importante. Então, coloque isso no seu programa, que com certeza você vai ter muito mais pessoas preparadas dentro da sua cultura, certo, amigo? Sim, e é interessante, porque daí você consegue, né, 2 resultados com uma ação só. Quais são esses resultados? Por exemplo, um padrinho ou um mentor, né, para um estagiário, não necessariamente tem que ser o líder da área. Aliás, recomendamos que não seja, que seja uma outra pessoa. Se eventualmente você já teve um outro estagiário na sua organização que foi efetivado e que naquela época não existia necessariamente um programa formalzinho e tal, por que não chamar essa pessoa para ser o mentor ou o padrinho desse novo estagiário que está chegando? Você apoia quem está chegando, né, para ter alguém ali que vai estar junto, que vai buscar dar um pouco mais de abertura para tirar dúvida, Passou etc. pelas mesmas coisas que ele. Passou pelas mesmas coisas que ele. E também você vai estar dando uma oportunidade para um colaborador da sua organização, né, praticar um pouquinho essas habilidades de liderança que a gente fala tanto, né, que a gente pede dos líderes, aquele líder que ajuda o desenvolvimento dos seus colaboradores. De repente, pode ser um high potential da sua área, daquela área em questão, que um líder está querendo preparar para assumir uma posição de coordenação, de supervisão, enfim. E aí você coloca, né, essa pessoa como corresponsável desses estagiários ou de um estagiário, e ali essa pessoa também já vai poder praticar um pouquinho dessa questão de liderança, de questão de como, né, ensinar outras pessoas, como transmitir, como mentorar. Isso você acaba tendo 2 benefícios com uma ação só. Você apoia, né, o estagiário que está chegando na sua organização e muitas vezes, né, não se sente ainda confortável em navegar no mundo né, corporativo, e você deixa uma pessoa mais próxima para ter um nível de abertura maior, e você também, né, como efeito colateral, você deixa essa pessoa que está sendo padrinho ou mentor com uma oportunidade de experimentar esse papel de liderança, experimentar algumas competências relacionadas a esse perfil de liderança. Então, 2 gols, um chute só. É isso aí. E, de novo, você trabalha confiança, né? Confiança Sim. nas pessoas, e é muito legal. Então, inclua esse processo no seu plano,
que eu acho que vai ser sucesso. E o último ponto que a gente traz aqui, não menos importante, é o fechamento. Todo programa ele tem começo, meio e fim, né? Então é bonito você fazer esse fechamento, né, de encerramento do programa, e se efetivamente você for efetivar os estagiários, você fazer um barulho, você fazer ali um ritual também de passagem, né, que a gente chama, que é o momento da efetivação, né, de você construir isso na sua organização. Aí, de novo, cara, LinkedIn tem tanto vídeo legal de como as empresas fazem. Eu vi outro dia que o cara fez do Big Fone, do Big Brother, botando os estagiários, tipo, para atender o Big Fone e falar, pô, aí, ó, você foi efetivado, tal, com aquela vozinha eu vi um recente, tem um meme famosinho aí de um bichinho todo esquisitinho, assim, mó engraçado, foi num bolo, parabéns pela demissão, porque, tipo, ela foi demitida e foi contratada, entendeu? Tipo, muito engraçada a sacada. Então, assim, faça esse momento de encerramento do programa ali, formal, porque eu acho que precisa, né? Então, todo programa ele tem começo, meio e fim. Então, o fechamento também é um ponto importante, né? É um passo, né, do ciclo. Até para você ter registros, né, de KPIs, de indicadores, enfim, uma série de coisas para você promover futuramente, né, o que já aconteceu. E aí não promover somente para o mundo, né, que é postar numa rede social, etc., marca empregador, aquela coisa toda, né, posicionar a sua empresa como uma empresa bacana para atrair talentos, mas também internamente, né, você divulgar, porque por maior barulho que a gente faça, aí eu vou falar uma coisa muito louca, depois você me diz, né, se é muito louca mesmo ou não, Thalita. Dentro das organizações, todo mundo está vendo, mas nem todo mundo está enxergando. Sabe aquela coisa, quando é coisa ruim, todo mundo está vendo e comenta. Quando é coisa bacana, nem todo mundo enxerga. E a gente precisa mostrar. Então, é importante você ter esses registros, esses rituais, né, que demonstram as etapas claramente do seu processo. Então, dentro do plano, ou seja, nosso terceiro P aqui, então, você entendeu quem é o seu propósito, quem pode te ajudar a entregar esse propósito, lembra lá do mapa do poder. Depois você entendeu e mapeou quem é essa persona que está chegando para esse programa, alinhou com outras áreas da sua organização para definir bem quem é essa persona e como que você vai fazer para entregar o melhor para essa persona. E aí você vai usar esses dados, por exemplo, lá na trilha base, para definir como que você vai entregar aquelas competências técnicas, as competências sociais, comportamentais. E aí você montou o plano. Um plano que tem esse passo a passo que a gente comentou, desde o kickoff, onboarding, trilha base, avaliação, mentoria, apadrinhamento e encerramento. E aí você parte para o quarto P do nosso programa de 5 Ps aqui do treinamento raiz, que é o P de performance. Que é tudo, vamos fazer mais um vídeo? Mentira. Calma, foi só para fazer a piada. Só para a pessoa achar que eu vou cortar, mas não vamos cortar, não. Eu tô esperando só para ver se é verdade, tá, gente? Não, é brincadeira. Da Thalita, vai que ela quer cortar de novo. Aí eu junto, não, eu junto a vocês no hater de falar, pô, mas aí não dá também. Né? Vamos seguir. Não, brincadeira. Vamos pro performance. E agora é a hora que eu gosto. Performance. Aí chega o momento, né? De novo, lembra que o plano é quando você planeja a execução. Performance é a execução em si. E aí é o momento de você pegar tudo aquilo que você desenhou e ir lá no campo, medir, perguntar, entender o que está acontecendo, entender como que está funcionando. E não ter medo de ter uma performance ruim em algumas coisas. Muitas vezes a gente, né, não faz as perguntas certas porque a gente tem medo das respostas. Neste caso, cara, um programa de estágio, qualquer programa, faça as perguntas que tem que ser feitas. Pergunte para os líderes. E aqui você vai começar a ver como que as coisas se conectam. Se você fez muito bem feito o mapa do poder lá atrás, você conseguiu trabalhar o engajamento dessas pessoas que vão te ajudar ao longo do programa, e é nesse momento agora que você ganha empatia dessas pessoas para colher os resultados. Porque quando a gente fala de performance real mesmo, estratégico, que dá resultado, você está querendo botar o dedo na ferida do outro, você está pegando o KPI do outro, você está olhando no do vizinho, não no seu. E aí você vai lá na área, né, dando um exemplo,
contratou estagiários para a área de vendas. Você vai querer lá saber do time de vendas, se o estagiário ajudou a vender mais, ajudou a vender menos, se ele bateu a meta, se ele não bateu a meta, e se de repente a resposta for ruim, a pessoa do outro lado vai falar, putz, aí, vou ter que ficar agora dando satisfação, já tenho o meu chefe para dar satisfação, vou ter que dar satisfação para atender. Mas se você fez o mapa do poder corretamente, trabalhou seu networking para ter essas pessoas do seu lado, agora é o momento que você vai ter com elas para saber realmente qual foi a performance. Você vai ter seus indicadores internos da área de treinamento comum, mas o que vai realmente fazer barulho para você dentro da organização são os indicadores das áreas que receberam essas pessoas, que receberam esses estagiários. E é ali que você tem o ouro, que é onde você vai poder realmente falar. O programa de estágio, gente, a gente não só teve 10 estagiários e contratamos 7, 70% de efetivação. Lindo. Se você conseguir, além disso, falar, não foi só 70% de efetivação, o faturamento da área tal cresceu em tantos por cento porque os estagiários começaram a fazer parte desse tipo de entrega. Ou a área tal diminuiu o número de erros porque os estagiários começaram a trabalhar num processo de melhoria contínua em tal e tal processo. Cara, aí você começa a ter o ouro. Aí você, eu costumo falar que você ter, nesse caso, efetivação é o bolo. Quando você começa a pegar esses outros indicadores, você está colocando chantilly e cereja em cima. Aí você está transformando o bolo da sua mãe num bolo daquele sodier da vida, sabe? Que é aquele... mas o bolo da minha mãe é bom, mãezinha. Se você estiver vendo esse vídeo aqui, ó, seu bolo é não, massa. O bolo da minha mãe demais. também é bom, né? Mas é que assim, o bolo da sodier custa caro pra caramba, né? É gourmet. E aí você já tem todo o Brasil, né? Você deixa o seu indicador gourmet. Esse é o ponto. Você deixa o seu indicador gourmet mais assim, né? Mais caro até. E tem um outro ponto que é assim, ó. Tá aí, Thalita. A gente pode começar lá. Tem o indicador lero-lero e indicador gourmet, ó. Boa, podemos pega usar essa, isso. Pega essa. Peguei. Ó, guru. Peguei. E tem uma outra coisa que, assim, esses resultados, essas avaliações também vão ajudar você a cada vez mais ir afunilando o seu programa a fim de que ele fique bom para a sua organização. Que é muito natural que coisas que funcionavam antes deixe de funcionar porque as pessoas vão mudando, a persona vai mudando. Esse é um outro ponto importante. Não é porque você fez uma persona que ela vai continuar igual o resto da vida. As personas, ela muda, e às vezes ela muda em 1 ano, em 2 anos. Então, às vezes, o seu programa precisa ir sendo ajustado. Então, todos esses feedbacks também vai ajudar você a ir cada vez mais evoluindo o Pokémon. Então, não tenha medo de tirar esse indicador, não tenha medo de ir no detalhe, não tenha medo de falar, cara, aqui a gente fez coisa errada, a gente não deveria ter feito assim, e vamos melhorar, porque tudo isso é lição aprendida. Então, essa parte da performance é muito importante. E lembrando, né, como o Rondinei falou, cara, percentual de contratação é um indicador base. É o arroz com feijão. Aí, o desafio é você buscar o bifinho ali, mais o ancho do seu arroz com feijão. Dar aquela gourmetizada nos indicadores, porque isso ajuda você a vender. E não só vender, como ampliar mais o programa, de ganhar mais recursos para o programa, de cada vez mais evoluindo para que seja visto como um programa extremamente estratégico para a sua organização. E eu lembro um gestor que eu tive, né, que ele falava uma coisa que era bem interessante. Era o seguinte, ele falou assim, eu não tenho problema com um resultado ruim. Eu tenho um problema com um resultado ruim que não tem plano para se tornar um resultado melhor. Boa. Então, se você for lá e, eventualmente, em alguma área do seu plano, você encontrar um resultado ruim, né, não tenha medo disso. É uma excelente oportunidade para você criar um outro plano para transformar aquilo num resultado bom, um resultado excelente. Então, mas para isso você precisa conhecer. E as pessoas sabem da organização, elas vão olhar e vão falar, putz, isso aqui não está legal. Se você também sabe e age em cima disso, excelente. Se você finge que não vê, você está perdendo uma oportunidade de se mostrar para a organização, né, como um profissional que realmente evolui, que cuida. Então, não tenha medo de avaliar, não. Avalie a fundo, tenta buscar o detalhe das informações ali, do que deu certo, o que não deu certo, o que os líderes gostaram ou não gostaram, o que os estagiários gostaram ou não gostaram. Se tiver que ajustar, mudar, mude, porque, como eu disse, as pessoas estão vendo. Se você não pode fazer vista grossa e achar que a coisa vai resolver de forma orgânica. Vai lá e mede.
porque isso vai fazer total diferença no quinto P, que é o pitch. Boa. Que o pitch nada mais é, na nossa metodologia, quando a gente ensina isso para os nossos mentorandos, a gente ensina isso de como você vender o seu trabalho, né? Como você levar isso para que ele seja aprovado, para que, né, ele ganhe ali um orçamento. Mas no caso do programa de estágio, como ele é top-down, né, ele é uma solicitação que foi feita, como outros projetos que podem aparecer para você, o pitch ele entra assim, como você leva esse resultado? Como você vende isso para crescer, para ampliar, ou até mesmo para você mostrar a eficácia dele para que ele permaneça, né? Então, é muito importante você primeiro saber para o pitch, para quem que é o patrocinador. Aí a gente volta lá para o começo. No propósito, no mapa do poder. Cara, é por isso que a gente fala, né, Rodney? O nosso método, ele tem 5 etapas e a ordem dos fatores altera totalmente o produto. Aqui altera. Porque uma coisa está ligada na outra e tem que ser nessa sequência, porque senão vai dar cheat no final. Então, quando você sabe quem é a pessoa para quem você vai apresentar, você monta uma estrutura, uma apresentação que leve essas informações para aquele patrocinador, para aquela pessoa. Né? E digo mais. Quando você fez bem feito o mapa do poder, e você fez bem feito todo o restante do processo, entendendo o plano, entendendo como que você avaliou a performance, no pitch você vai chegar num nível de clareza que você não precisa comunicar tudo para todo mundo. Você precisa comunicar partes específicas do que aconteceu para pessoas específicas do seu mapa do poder. Porque nem todo mundo vai ter tempo para olhar toda a história. Mas as pessoas se falam. Então, você vai conseguir dizer, por exemplo, para alguém, né, que era, de repente, um sponsor ou uma pessoa importante do seu projeto, que era muito ligado à área técnica, à atividade técnica que tinha que ser executada, para ele, você vai lá e comunica aquele indicador que você colheu de um resultado técnico do que aconteceu, de melhoria. Para outro que estava mais olhando para o negócio ou, né, para marca empregadora que queria alguma informação nesse aspecto, você vai lá e comunica aquele resultado que você teve com relação a isso, ao NPS dos estagiários, por exemplo, né, para aquele seu programa de estágio. Então, você não precisa necessariamente comunicar tudo o que aconteceu para todo mundo de uma vez só, mas você pode escolher quais mensagens colocar para quais pessoas, para que depois essas pessoas virem multiplicadores dessa mensagem para você. Eu acho que aí que está o grande poder do pitch, né, dessa etapa do pitch, e o grande poder da pessoa que entende isso. Porque muitas vezes, e aí, Thalia, eu falo, vendo de fora, né, como consultor, pessoas sempre buscando essa questão, eu tenho uma oportunidade, eu preciso apresentar tudo, eu preciso vender meu projeto inteiro. E às vezes isso é um erro, porque as pessoas não vão ter tempo e nem é todo mundo que decide tudo sobre tudo. A gente precisa ter essa consciência de que mensagens específicas podem ser distribuídas para públicos específicos dentro da organização. E quando a gente faz esses 5 Ps, né, seguindo passo a passo, você consegue entender agora no final o que precisa ser comunicado para quem. E aí sim, cara, você vai ter infinito menos esforço para fazer isso e você vai ser extremamente assertiva. Por isso que é um método. Obviamente, a gente não foi, né, na profundidade absoluta do método aqui, isso a gente faz, né, na nossa mentoria, que daí a gente utiliza cases dos próprios mentorandos para poder entrar nesses detalhes, mas, gente, para um vídeo gratuito, vocês já estão com um mapa muito conteúdo, muito bom na mão para começar a executar um programa de estágio. E não só isso, eu estou falando em mapa aqui, e aí eu vou deixar aqui para vocês, aqui embaixo em algum lugar, um link para um passo a passo de tudo que a gente falou aqui. Você pode baixar o link aqui e tá lá o passo a passo do que você tem que fazer, como que você vai estruturar, né? Como se fosse um resumo desses nossos 2 vídeos, para que você possa realmente, né, ou assistir o vídeo, vir aqui, pegar os detalhes, ou ir lá no passo a passo e olhar e se inspirar por lá. Não é um template, tá? Não tome esse vídeo ou esse passo a passo como um template, algo que você vai pegar e vai seguir pro resto da vida. A ideia nossa aqui foi trazer para vocês os conceitos de cada etapa para que você possa fazer o seu julgamento de valor e adaptar de acordo com a sua organização,
com a cultura da sua organização, com o tamanho da sua organização ou com o tamanho do projeto do programa de estágio. Muito bom. E para a gente já ir encerrando, já que a gente já entregou esse ouro, e o Rondinei ainda vai dar um link para você baixar com passo a passo, gente, pelo amor de Deus. Tá vendo? Aqui, ó, eu não corto os vídeos na metade e eu ainda dou material para vocês, tá vendo? Eu sou mais legal que ela aqui, fazer ó. Discord aqui, eu vou dar dica extra. Que ela. Eu vou dar dica extra, hein? Dica extra da Thalita. Então põe aí até uma vinheta, hein? Primeiro, piloto. Gente, toda vez que você receber um projeto novo, uma demanda nova que você nunca fez, a nossa recomendação é faça piloto. Teste pequeno e cresça rápido. Por quê? Porque no piloto você consegue errar e ajustar mais rápido. É um grupo pequeno, dá para você testar o método, dá para testar fornecedor, se você for ter, todas as áreas envolvidas, num grupo mais controlado. Pequeno, controlado. Obrigado pela palavra. E depois, quando você teve o resultado, você ajusta e expande para a quantidade que você quiser. Então, assim, ó, gente, sempre façam piloto, briguem pelos pilotos, peçam os pilotos, porque piloto é vida. Concorda, amigo? Oh, super concordo. Super concordo. Dica número 2. Envolva a liderança do início ao fim. Se a liderança não estiver envolvida, se ela não se sentir parte, 90% de chance do seu programa dar errado. Por quê? Porque a liderança envolvida, eles vão ter o mesmo sentimento, a mesma parceria. E lembre-se, para você tirar o indicador supra-sumo, você vai precisar do colega, você vai precisar da liderança. Então, quanto mais ele estiver envolvido, mais fácil vai ser ali para você pegar o indicador, para você receber feedbacks sinceros e reais do programa, e não aquele que, né, só para inglês ver. Então, envolvimento da liderança é fundamental para qualquer sucesso de projeto. Concorda, amigo? Super concordo. Mapa do poder. Mapa do poder. Liderança tem que estar ali. E o terceiro, e não menos importante, é comunicação em todo o período. A gente está falando do pitch e deixou ele por último na nossa metodologia, né? Mas não significa que você vai deixar para falar só no final do programa. O ideal é que, ao longo do programa de estágio ou do piloto que você vai fazer, você vai munindo esse solicitante de informações, de feedbacks. Olha, isso está dando certo, isso está dando errado. Até porque, se tiver que dar alguma entrada ou tiver que reforçar alguma coisa, ele pode te ajudar, né? Porque às vezes é muito mais forte uma comunicação vinda de um diretor do que às vezes da pessoa do RH, né? Sim. Dependendo do nível de influência dela também. Quer saber mais sobre isso? Assista o nosso vídeo do PhD. Aliás, os primeiros 3 vídeos do canal. Exatamente. Então, assim, a comunicação, ela tem que estar do começo ao fim, inclusive para toda a organização, como o Rondinei falou. As pessoas, às vezes, vêm, mas não vêm. Então, você precisa contar o que está acontecendo, que tem um programa de estágio mesmo. Por que aquelas pessoas têm um cordão diferente? Eu tenho um crachá diferente? Eles são os nossos estagiários, né? Então, as pessoas precisam saber disso e comunicar para fora, nas mídias. Então, assim, comunicação sempre, né? Dizem que o T&D, um dos grandes erros do T&D é que ele não sabe vender o peixe dele, ele não sabe comunicar o que faz. Faz muito e comunica pouco. Então, fica aqui a nossa dica para você pensar nisso também no seu desenho, de como você vai comunicar o programa em todo o processo. Sensacional, sensacional. Agora você aí do outro lado da telinha, você faz o seu julgamento de valor, se é mais legal você encerrar o vídeo no meio e dar 3 dicas depois para tentar te comprar, ou se você não encerra o vídeo no meio ainda dá um PDF com todas as coisinhas escritas para vocês, hein? Olha, o pessoal da minha mentoria sabe que eu sou uma pessoa legal. Tá? Não fique fazendo tretas aqui. Discord, eu adoro. Discórdia! Mas então foi isso, meu querido gafanhoto, meu querido telespectador. Cara, olha só, a gente deu um mapa para você. Então agora é colocar na prática e depois contar pra gente, porque assim, quem assistiu também o nosso vídeo do Bench sabe que contar para depois para as pessoas se deu certo é muito legal. Então, se você colocou, se esse vídeo te ajudou, se fez sentido para você, deixa os comentários aqui ou chama a gente no direct lá no Instagram. Fala pra gente que isso é muito legal. Se você gostou desse tipo de vídeo, né? Se a gente deve fazer mais esse tipo de vídeo, né, meu Conde? Manda aí também. Mandando passo a passo. E talvez pode ser que no seu caso tenha uma situação muito particular e você tem uma dúvida, né? Pô, mas você falou disso, daquilo, mas isso aqui, e outra coisa. Aqui. E o lado direito, e o lado esquerdo, né?
De repente você tem uma dúvida ainda, escreve aqui embaixo nos comentários, aqui embaixo nos comentários, né? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão que você precisa resolver aí na sua organização, de repente você já tem um programa de estágio rolando e você já fez tudo isso aqui e tem mais algumas outras coisas que estão acontecendo e não estão dando certo, ou você está precisando de algum ajuste, escreve aqui embaixo para a gente vai ter o maior prazer em poder responder para você, ou se a gente não souber a resposta, buscar alguém que possa responder para você e trazer aqui também para que a gente possa, de novo, como comunidade, crescer. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Se você, assim como nós, né, é apaixonado por desenvolver as pessoas e quer fazer, a partir da educação corporativa, né, um ambiente onde profissionais possam não só se desenvolver como profissionais, mas como pessoas e transformar a sociedade num lugar melhor para se viver, conte com a gente, vem com a gente, você faz parte da comunidade Raiz. E depois desse discurso maravilhoso, vamos encerrar esse vídeo e a gente se encontra na semana que vem, terça-feira, meio-dia, horário de Brasil. Tchau! Até mais. Caraca, esse vídeo ficou, tipo, sensacional. Cara, eu não parei de gravar ainda porque talvez eu possa usar isso, mas ficou engraçado você pegando, se bem que ficou vários ruídos, tá? Ah, bom saber. Porque eu pego aqui. Entendi. Você ficou mudo. Não sei o que você fez aí. É porque eu apertei. O meu tá. Eu tenho um botãozinho verde aqui, ó. Ah, top. E aí, enfim. Mas ficou vários... Engraçado, tipo locutora? Tipo locutora, cantor de rap, assim, e tal. Aí fez ruídos, tá? Nada ficou muito zoado, beleza. mas... Eu vou escutar depois, eu já me controlo na próxima.